Graça e paz a todos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao livro de Jeremias. Meu nome é Alex. Peço a você que se inscreva no canal, acione o sininho, curta, compartilhe e comente o vídeo. Assim também você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus. Voltando a falar sobre o livro de Jeremias, eu ia falar sobre a idolatria, o principal pecado que aquele povo cometia contra Deus. Nos dias de hoje também estamos vivendo na idolatria. Mas muitas vezes você pensa que a idolatria é só adorar deuses de imagens, de barro, de madeira, prostrar diante de algum ídolo, de algum santo, alguma coisa. Mas não é só isso que é idolatria. Paulo ele deixa bem claro no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 5, vou estar lendo para vocês, para ficar bem claro, os tipos de idolatria, a qual a ira do Senhor se levanta contra os filhos da desobediência. Paulo fala assim no capítulo 3, versículo 5 de Colossenses: Fazeis, pois, morrer a natureza terrena, toda a prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, a avareza, que é a idolatria. Então Paulo ele fala assim, que a gente tem que fazer morrer a nossa natureza terrena, a nossa natureza aqui da terra, os desejos carnais, os desejos que levam à idolatria. E quais são esses desejos carnais, desejos terrenos? É a prostituição. Todo tipo de prostituição é uma idolatria diante de Deus. Pode ver que no livro de Jeremias, Deus compara bastante aquele pecado que o povo fazia com a idolatria, com a prostituição, como uma esposa se prostituindo, contra o seu marido, o adultério. Então, hoje vemos que as pessoas hoje vivem uma vida onde que o sexo antes do casamento ou no namoro é algo comum, A virgindade, essas coisas são caretas, são coisas do passado, são coisas da avó, do avô. E vimos que hoje há uma naturalidade nessa questão. Então, hoje a gente vê um povo vivendo na prostituição desgarrada, jovens se prostituindo em festa, pessoas que vão para a festa para contar quantas pessoas vão ficar ali, quantas pessoas vão levar no motel. Todas essas coisas diante de Deus é prostituição, é idolatria. Ele fala que a impureza, todo tipo de impureza, o homem que fala palavras torpes, engana o seu próximo, vive nesse pecado, é uma impureza diante de Deus. As paixões desse mundo, as riquezas, as conquistas pessoais, o ego, todas essas coisas, as paixões descontroladas, tudo isso é idolatria. Paulo fala também os desejos, os desejos carnais, todas essas coisas levam ao homem à idolatria, a avareza, que é idolatria. Aí Paulo continua no versículo 6 dizendo assim: porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo também diz no versículo 7: nelas também em outro tempo andaste, quando a vossa vida era dominada por elas. Paulo diz que antes nós andávamos assim, quando a nossa vida era dominada por esses desejos carnais, os desejos das carnes, os desejos que é comum às pessoas que não têm Deus no coração, que não conhecem a palavra do Senhor. Então a gente vê que esse é os desejos comuns deles. Aí Paulo continua dizendo no versículo 8, ele fala assim: agora porém abandonai também todas essas coisas, a ira, a cólera, a malícias, a maledicências, palavras torpes que saem das suas bocas. Não mintais uns aos outros, pois jaz vestiste do velho homem com os seus efeitos, e vos vestiste do novo homem, renovou o conhecimento segundo a imagem daquele que criou. Então Paulo fala que anteriormente, quando nós vivíamos naquela vida pecaminosa, nós andávamos assim, mentindo um para o outro, enganando, vivíamos na prostituição, na idolatria, na avareza. Todos esses pecados era comum para nós. Porém hoje estamos vestidos de um novo homem, renovado, uma pessoa que faz a vontade de Deus, quer amar seu próximo, é dar a sua vida ao seu próximo, é a beneficência, a longanimidade. Todas essas coisas são os frutos do Espírito Santo de Deus. E esses pecados nós vemos hoje comum entre as pessoas que não conhecem a Deus, porém dentro da casa de Deus, dentro do povo escolhido de Deus, essas coisas também estão ficando comum. Cada um busca o seu próprio interesse, cada um quer buscar as suas próprias coisas.
Cada um se preocupa com si próprio e não tem amor ao próximo mais. Essas coisas é comum lá fora. Porém, na casa de Deus, Deus não aceita essas coisas. Por isso, Deus condenou aquele povo de Jerusalém. Porque aos povos comuns, aos povos de fora, era comum essas práticas. Mas, porém, ao povo escolhido de Deus, a qual Deus tirou do Egito, tirou da escravidão de Faraó, ali no deserto, Deus ali dando água, dando maná e sustentando aquele povo, fez o povo entrar na Terra Santa por mãos fortes, destruindo seus inimigos. E o povo voltou a praticar as iniquidades, fazendo a vontade dos ídolos, fazendo o que era comum àquelas pessoas que viviam daquele jeito. Porém, se prostituíram mais ainda. E é o que a gente vê hoje em dia. A gente vê hoje dentro da casa de Deus as pessoas fazendo coisas piores do que as pessoas que não conhecem a Deus, praticando coisas horrendas. Hoje a gente vê pessoas em cima de púlpitos fazendo ali comércios dos fiéis, enganando, usando a fé daquelas pessoas para enriquecer-se. Assim como a Bíblia fala no livro de Jeremias, ele fala isso, que ali os sacerdotes, os profetas mentiam, enriqueciam na fraqueza daquele povo. A gente vê que Jeremias ele pergunta a Deus: aonde eu vou falar da palavra porque ninguém ouve? Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não enxergam. Mas a ira do Senhor está levantando-se contra aquele povo. E pois hoje é a mesma coisa. Hoje falamos a palavra verdadeira, falamos da cruz de Cristo, e as pessoas não gostam de ouvir essas palavras. As pessoas gostam de ouvir aquilo que agrada o corpo, aquilo que agrada não a alma, não o espírito, mas aquilo que agrada o seu ego. Né? Hoje vimos pregadores dizendo que você é o centro das coisas. E vemos que o centro é fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Hoje vemos pregações onde alimenta a carne, né? Igual eu vi hoje em dia aí, que eu vi um site dizendo aí, fizeram uma comparação, né, amaciante de carne com alguns pregadores amaciante de carne, amaciando a carne das pessoas, falando aquilo que as pessoas querem ouvir e não aquilo que elas precisam ouvir, que é arrependei-vos, volte ao caminho do Senhor. Vemos aquele povo sofreu cativo na mão de Babilônia, e hoje, por causa desses pecados, e Deus tem levantado homens e mulheres de Deus pregando o evangelho verdadeiro, porém eles são zombados, porém eles são desmoralizados por aqueles que se dizem famosos pregadores, onde só quer pregar coisas que agradam a carne, pregam as coisas terrenas, que não tem valor algum, que perecerão. Após você morrer, você não leva nada. Mas um dia teremos que prestar conta diante de Deus. Um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, aonde colocaremos ali as nossas obras. Será que ela vai ser palha, ouro, pedras preciosas? Será o que nós estamos fazendo aqui na terra era para ganhar almas para Cristo? Para fazer o reino de Cristo ser divulgado nessa terra? Porque a palavra de Deus, ela é doce, ela é calma. Se as pessoas seguissem o que a Bíblia fala, o mundo seria melhor. Hoje as pessoas falam: por que há tanta desgraça no mundo, sendo que falam que Deus existe, por que há tantas coisas? É porque as pessoas não se achegam a Deus. Deus não obriga ninguém a acreditar nele, Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Porém, Ele quer que o povo inteiro sirva a Ele, porém Ele não obriga. E as pessoas questionam: por que tanta desgraça? Cadê esse Deus que vocês falam? O Deus, Ele está no mesmo lugar aonde quando o Filho dele morreu na cruz por nós. Ele está no mesmo lugar, diante do sentado no trono, olhando essa terra. Só que Deus entregou os homens as suas próprias inteligências, as suas próprias vontades, como a Paulo fala em Romanos. Eles foram entregues porque para fazer aquilo que eles querem, porque eles desabandonaram a Deus, não ouvem a palavra de Deus. Por isso eles então entregam a própria sorte. Aí vemos o mundo do jeito que está. Ali na época de Jeremias, ele fala que os governantes enriqueciam, usurpando os órfãos e a viúva. Os juízes recebiam propinas para julgar as causas dos ricos contra os pobres. Jeremias fala que naquela época todos eram impuros. Deus fala: procure na praça, procure em algum lugar, vê se alguém há
de fazendo justiça. Se você encontrar um fazendo justiça, fazendo a coisa que é certa, eu não vou deixar que Babilônia domine esse povo. Porém, em todos os lugares que Jeremias ia, só havia perdição, só havia ganância, avareza, idolatria, prostituição. E não é diferente no dia de hoje. Na época de Jeremias, ele fala que tanto crianças, velhos, pobres, ricos, todos buscavam enriquecer desonestamente. Nunca Deus foi contra a riqueza, contra o dinheiro, porque Salomão foi o homem mais rico da história. Eu fiz uma pesquisa atualizada agora, nos vídeos anteriores eu falei que Salomão teria em torno de 4 trilhões de dólares, mas atualizando com o valor do ouro hoje, Salomão teria em torno de 10 trilhões de dólares. Foi um homem mais rico, nenhum homem seria mais rico que Salomão. Sábio, você pode juntar os 500 homens mais ricos do mundo, Salomão seria 22 vezes mais rico que eles. Abraão, homem rico, Jacó, homem próspero. Vários homens de Deus eram homens ricos e prósperos. Deus nunca foi contra a riqueza, porém, Deus sempre foi contra a riqueza quando você ganha ela desonestamente, enganando as pessoas, usurpando, dando uma assinatura sua a troco de propina. Acontecia muito isso na época de Salomão, na época de Jeremias. O povo vivia assim, tanto pobre, rico, todos viviam assim. Hoje a gente vê pessoas criticando os políticos que são ladrão, mas eles roubam também. As pessoas criticam, roubam. A maioria deles roubam também. Um centavo ou outro que você não devolve ali na padaria, no supermercado, que veio troca mais. A sonegação de imposto, né? O troco errado, aquele material que você achou na rua com o nome da pessoa, que você poderia colocar na internet, no Facebook, para achar o dono, e você não faz isso. Muitas vezes estamos vendo que somos hipócritas, estamos falando daquilo que está acontecendo nessa volta, mas estamos fazendo a mesma coisa. É por isso que a ira de Deus vem sobre a terra, é por isso que a ira do Senhor cai sobre os filhos da desobediência, Paulo fala. Hoje as pessoas mentem um para os outros, ninguém fala mais a verdade. Para você tirar a culpa de você, de alguma coisa, você mente, omite a verdade. Todas essas coisas aconteciam na época de Jeremias, por isso Deus se levantou contra aquele povo. Hoje vemos que, como ali Jeremias fala que naquela época, os sacerdotes pregavam falsamente, os profetas profetizavam mentiras. E hoje a gente vê um povo sedento. Hoje você colocar uma placa numa igreja falando cura e libertações, a igreja enche, porque as pessoas querem isso. Elas querem apenas as curas, elas querem profecias, elas querem receber bênçãos, elas não querem buscar a Deus. Não há nada de diferente, como o próprio Salomão disse, o que era ontem é amanhã a mesma coisa, o que houve anos atrás também está vindo hoje. A gente vê essa doença que está aí, essa coronavírus, não dessa dimensão que nós estamos vendo hoje, mas já aconteceu, várias epidemias no mundo. Porém a gente vê que muitas vezes as epidemias que houve antigamente era até pior que essa, porém não causou um impacto como essa está causando. A gente vê os governantes mentindo. Recentemente o ministro da Saúde pediu que colocasse CPF, cartão do SUS das pessoas que estão morrendo. A morte no estado de São Paulo de 1057, se fala a memória, caiu para 281. Aonde vamos parar? Os governantes, por causa de dinheiro, estão colocando as pessoas presas dentro de casa, deixando os comerciantes deixar de trabalhar, enriquecendo as costas das pessoas, porque eles estão recebendo seus pagamentos. Corta o dinheiro dos governantes, para você ver se eles não liberam o povo para trabalhar. Mas aquela pessoa que está precisando trabalhar ali, eles usurpam delas. E muitas vezes a pessoa que tem um carro, está na necessidade, está querendo vender, a pessoa está vendendo a metade do preço. E as pessoas falam, agora é hora de comprar, porque agora eu vou comprar. Isso é errado. Pague o valor justo para aquela pessoa, porque aquela pessoa está desfazendo daquele bem dela, porque ela está precisando de comer, ela está precisando de algo para comer, para sustentar os seus filhos. E além de você pagar o valor justo, a tabela justa, você vai lá e fala assim, agora é hora de comprar, porque esse coitado aí, não soube administrar seu dinheiro, agora eu vou comprar pela metade do preço e vou lucrar em cima. Isso é ganhar dinheiro desonestamente. Isso é enriquecer desonestamente. Por isso que a ira de Deus vem sobre a terra e vem sobre os filhos da desobediência.
Então Jeremias enfrentou tudo aquilo, e porém Jeremias falava e ninguém ouvia. Jeremias falou assim: eu vou aos sábios, eu vou aos reis, aos governantes, porque o povo simples não entende. Porém Jeremias ia lá e ia ser pior, porque o povo rebatia contra Jeremias, falava que Jeremias estava do lado do rei do norte, para que eles entregassem. E é a mesma coisa, hoje pregamos a palavra verdadeira, pregamos a palavra fiel, pregamos a cruz de Cristo, a única que pode salvar. Mas as pessoas estão buscando aquelas pregações carinhosas, né? Aquelas pregações que alimentam a carne. Você vai vencer, você vai conseguir, você pode, você tem força, Deus fez tudo por você. Essas pregações que só alimentam a carne. Não é aquela pregação, olha, o que a Bíblia fala? Jó fala: não sou nada, sou miserável, sou um caco. Isaías fala que somos um pingo d'água em um balde, somos pó. Essa é a realidade, é isso que somos. Por isso que devemos nos prostrar diante daquele que tudo pode e nos humilhar diante dele, dizendo que somente ele pode. Hoje vemos o povo se humilhando perante prefeitos, perante governadores, perante o seu patrão, se humilhando, pedindo as coisas. Mas não se humilhamos diante de Deus, o Todo-Poderoso, o único que pode dar ao homem a solução dos seus problemas. Por isso que vivemos um mundo desse. E as pessoas perguntam: cadê o seu Deus? Mas eu pergunto a você agora, retorno essa pergunta para você: cadê você servindo a Ele? Como você quer que Deus faça as coisas sendo que o povo não quer? O povo gosta, o povo lota estádios, lotas ginásios para ouvir aquelas pregações que alimentam a carne, como ser mais eficiente, como ser isso, como ser aquilo, e não pregam a cruz. Isso não é que você não pode pregar para a pessoa ser um profissional melhor, isso, aquilo. É bom essas pregações, porém estão abandonando a pregação da cruz, o arrependimento dos pecados. Pega as pregações anteriores, dos homens anteriores que pregavam a palavra de Deus, Billy Graham, pega essas pessoas que pregavam a palavra de Deus, John Wesley, pega essas pregações e vocês veem a diferença. Olha a pregação, por exemplo, do pastor Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior. Pega a pregação desses homens de Deus para você ver a diferença da pregação dele com a pregação desses outros famosos pregadores que não pregam o arrependimento do pecado, que não pregam mostrando o que nós estamos fazendo contra o nosso Deus, adorando idolatria, buscando avareza, buscando os desejos das carnes. Mas Paulo diz: buscai primeiro o reino de Deus. Colossenses ele fala isso, né? No capítulo 3, portanto, se fosse ressuscitado com Cristo, olha para você ver, Paulo faz essa pergunta: porém, se você foi ressuscitado com Cristo, acabou esse velho homem, você aceitou a Cristo, batizou-se, está um novo homem, olha o que Paulo fala: buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, pois morrestes, a vossa vida está oculta com Cristo Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestarei com glória. Para nós encerrarmos, eu quero dizer a você, naquela época Jeremias sofreu. A gente vai ver para frente, Jeremias foi jogado numa cisterna, onde não tinha água, só barro, lodo. E ali ele chorando, lembrando de tudo aquele sofrimento que o povo está passando. Lembrando das profecias a qual Deus revelou a ele, vendo aquele povo sofrendo. Ele chora, ele fica angustiado, ele fala, não aguenta dor mais, de ver as trombetas soando, o povo invadindo as barracas sendo queimadas, as casas, as tendas. Por isso que ele é considerado um profeta chorão, porque ele chorava, ele via aquele povo sendo destruído, ele não aguentava. E hoje nós choramos, porque vemos o povo caindo ladeira abaixo. Para nós terminarmos, eu deixo essa reflexão para você. No que você tem pensado ultimamente? Pegue a semana passada, ontem, semana passada, mês passado. Qual foi a sua preocupação? Será que você estava preocupado com as coisas de Deus, em agradar a Deus? Ou você estava preocupado com as coisas terrenas, com as coisas dessa terra? Buscai a Deus, porque todas as coisas Ele vai acrescentar a você. Deus não vai deixar o seu filho passar fome. Deus não vai deixar você
ficar na miséria, pode ter certeza disso. Mas quando tiramos o foco de Deus e nos preocupamos em nós mesmos dar solução aos nossos problemas, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, e fica naquela ansiedade. Jesus fala, as pessoas que vivem ansiosas dessa forma, são pessoas incrédulas. Porque ele fala, vestes, as aves do céu não plantam, não semeiam, porém Deus sustenta todas elas. Ele fala, vê os lírios do campo, logo logo serão jogados numa fornalha. E eu falo para vocês, nem Salomão, como nós falamos Salomão, falando da riqueza de Salomão, com toda a sua glória se vestiu como eles. E Deus veste ela toda manhã. Não dará Deus para vocês vestimenta? A gente não sabe o dia de manhã. A gente não sabe se daqui a alguns minutos a gente vai estar vivo. Porém a gente se preocupa tanto com essas coisas e esquecemos de adorar a Deus, de agradecer a Deus. Talvez você ainda que não conhece a palavra de Deus, ainda não entenda o que eu estou falando. Quando eu falo que não é para se preocupar com as coisas aqui da terra, talvez você não entenda, você pode estar até zombando, dizendo, então eu vou relaxar, vou ficar esquentar a cabeça com o meu carro, não vou esquentar a cabeça com a escola das crianças, não vou esquentar a cabeça. Não é isso. Mas aqueles que entendem da palavra de Deus sabem o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando? Que o principal é buscar a Deus. Porque você buscando a Deus, Deus dá sabedoria para você administrar os problemas da sua casa. Quando você busca a palavra de Deus, Deus dá sabedoria para você administrar a sua empresa. Quando você busca a presença de Deus, Deus dá sabedoria para você arrumar um emprego, como chegar, como fazer uma entrevista. Quando você busca primeiro a presença de Deus e confia nele, de todo o seu coração em fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você confia nele, entrega os seus desejos, a vontade a ele, e busca o reino dele primeiro, busca em fazer a vontade de Deus primeiro. Quando você busca isso primeiro, Deus dá sabedoria para você cuidar dos seus filhos, Deus dá sabedoria para você colocar os seus filhos na escola boa, Deus dá sabedoria para você administrar suas finanças. Mas primeiro, busque o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? Não estou falando para você ir na igreja, ficar orando, subir no monte, não é isso. Buscar a vontade de Deus é ler a palavra dele, ler a Bíblia, orar, escutar uma pregação. Isso é fazer a vontade de Deus, desviar do mal, evitar falar palavrão, evitar mentir, evitar buscar a avareza, evitar enriquecer desonestamente. Fazendo essas coisas, você está buscando o reino de Deus primeiro. Você começa a pensar em Deus, Deus vai abrir sua mente, você vai saber administrar seu dinheiro, você vai saber administrar sua empresa, você vai saber administrar seu emprego, você vai saber fazer as coisas, porque Deus vai dar sabedoria, você, assim como ele deu sabedoria a Salomão. Porque Deus perguntou a Salomão, quer riqueza ou sabedoria? E Salomão pediu sabedoria. E com sabedoria ele soube administrar riqueza, porque sem riqueza, sem sabedoria, ela se perde muito rápido. Ou ela entra em vários problemas judiciais e outras coisas. Mas quando você tem sabedoria e com ela você adquire riqueza, você não perde ela. E se você perder, você consegue recuperar. Porque você já sabe o caminho. Aquele povo sofreu. Porque dentro do seu coração estava a idolatria. Deus mandou seus mensageiros. Eles matavam os mensageiros do Senhor. Jogavam os mensageiros do Senhor em cisterna, em prisões. E gostavam de ouvir os falsos profetas. Aqueles que falavam coisas que a carne se alimentava, porém falta alguma coisa. É aquela pessoa que vai na igreja, ouve aquela mensagem que agrada o homem, né? Que fala que você é isso, você é aquilo, você chora, você fica... Amanhã você está precisando de mais, você nunca está satisfeito. Você está igual a mulher ali, a samaritana ali, né? Estava lá no poço para pegar água, Jesus falou, se eu der a água que eu te der, você nunca mais terá sede. É essa mensagem que eu quero trazer para você. A mensagem de vida, de paz, que quando você ouve ela, nunca mais você vai ter sede. Todos os problemas que virem na sua vida, você não vai ter mais preocupação, porque você sabe que Deus está no controle de toda a situação. Então hoje, peço a você que reflita, durante esses dias, o seu pensamento estava na onde? Estava nas coisas de Deus ou estava nas coisas da terra? Esses dias atrás, você assistiu mais televisão, programas inúteis, que não alimenta nada você, ou você leu mais a Bíblia? Você estudou algum livro bíblico? Ou você buscou alguma pesquisa sobre como ser mais eficiente no seu trabalho?
como administrar sua finança. Igual eu falei, quando você coloca a presença de Deus em primeiro lugar, quando você começa a ler esses livros, finança, de trabalho, de administração de empresa, as coisas fluem melhor na sua mente. Porque Deus dá a sabedoria a você. Não a sabedoria da terra, mas a sabedoria humana. Não é conhecimento que você pega no Google, mas a sabedoria humana. Aquela pessoa que fala assim, que as pessoas olham e falam, nossa, como que ele teve essa ideia? Então, pare e reflita em que você está mais gastando seu tempo. Durante o dia, o que você está fazendo mais? Quando você pega o celular, você vê mais vídeos de comédia, vídeos de humor, pesquisa saber sobre as vidas dos famosos, sobre o próximo filme que vai sair, ou você está buscando conhecimento, tanto da parte espiritual, bíblico, como conhecimento para você administrar sua empresa, suas finanças. O que você está gastando mais seu tempo? Para encerrar o vídeo, eu quero dizer para você: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas você será acrescentado. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.